Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, nenhuma história é só entretenimento. Toda história tem o que guardar. Hoje, vamos até Guadalajara, no México, a segunda maior cidade do país, onde o sol bate forte mesmo em outubro e a vida nas ruas parece sempre em movimento. Vamos acompanhar Tomás Ortega, 42 anos, um trabalhador da construção civil que acreditava que proteger a família era simples: sair cedo, voltar tarde e não deixar faltar nada. O que Tomás não sabia é que os gritos que a vizinha ouvia tinham uma origem que nenhum pai está preparado para descobrir. E que por trás daquilo havia uma conta velha, enterrada há anos, prestes a ser cobrada da pessoa mais errada possível. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Tomás Ortega tinha 42 anos, mãos calejadas e uma convicção que muitos homens da geração dele carregam como se fosse medalha: a de que proteger a família é sinônimo de prover, sair antes do amanhecer, voltar quando a rua já está escura, não deixar que faltasse nada dentro de casa. Essa era a lógica que ele herdou do pai, que herdou do avô, que provavelmente herdou de alguém que também nunca questionou. Ele trabalhava na construção civil havia quase 20 anos em Guadalajara. Não era um emprego pequeno, não. A cidade cresce o tempo todo, e quem entende de estrutura, de medida, de material, tem trabalho garantido. Quem é daqui, talvez estranhe, mas Guadalajara é a segunda maior cidade do México e uma das que mais cresce verticalmente na América Latina. Arranha-céus, condomínios fechados, centros comerciais surgindo em ritmo constante. Um trabalhador experiente na construção civil lá não é mão de obra genérica, é especialista valorizado. No Brasil, o equivalente mais próximo seria um mestre de obras qualificado numa grande construtora de São Paulo, alguém que o mercado busca e que cobra por isso. Mas o preço desse trabalho é o horário. O relógio de Tomás começava antes do sol e terminava depois da noite. E a casa própria, quitada com anos de trabalho, nesse meio tempo ficava com uma presença reduzida. Sua esposa, Verônica, seguia um ritmo parecido: trabalho, trânsito, obrigações. Os dois se cruzavam mais do que conviviam. Trocavam informações na cozinha, dividiam a cama pelo cansaço e chamavam isso de rotina funcional. Não era falta de amor, era falta de tempo. Ou pelo menos era o que os dois diziam um para o outro quando percebiam que o silêncio estava grande demais para ignorar. No meio de tudo isso estava Lucia. 15 anos, cabelo castanho, olhos atentos. O tipo de rosto que ainda guarda algo de criança, mesmo quando a adolescência já chegou. Por muito tempo, Tomás se convenceu de que ela estava bem, que as mudanças eram da idade, que era normal que respondesse menos, sorrisse menos, se fechasse mais no quarto. Adolescência, ele dizia para si mesmo, como se a palavra fosse uma explicação completa. Mas as primeiras rachaduras já estavam lá. Quem queria ver, via. No café da manhã, Lucia começou a comer menos. Não de uma forma escandalosa que chamasse atenção. Era pior. Era automático. Ela movia o pão de um lado para o outro do prato, quase não tocava no café. E quando alguém notava e perguntava, ela dizia: "Já não tenho fome." E saía. Quando Tomás perguntava pela escola, a resposta chegava rápida demais: "Tudo bem." Como foi na prova? Normal. E as amigas? Tudo normal. A palavra normal. Prestem atenção nessa palavra, porque dentro de uma casa onde ninguém tem tempo de parar, normal é a resposta que cabe em qualquer brecha e não exige nenhuma pergunta a mais. Houve um sábado que ficou gravado na memória de Tomás depois que tudo veio à tona. Ele acordou mais tarde, foi à cozinha buscar água e reparou na porta do quarto de Lucia fechada. Isso não era raro.
O que era raro era o silêncio do outro lado. Sem música, sem vídeo, sem risada, sem nada. Tocou. Lucia demorou para responder. Tudo bem, papá. Tomás quase abriu a porta. Quase. Mas pensou exatamente o que pensa um pai cansado que precisa continuar funcionando sem culpa. Ela só quer o espaço dela. E saiu do corredor. Hoje ele sabe que muitas vezes o espaço que um filho pede não é distância. É ajuda sem saber como pedir. A rotina continuou. Lucia, saindo de manhã com o uniforme e a mochila. O tchau, papá, automático na porta. Tudo parecia em ordem. Até a tarde em que Dona Estela o esperou na frente do portão. Aqui vale uma pausa rápida. Dona Estela morava do outro lado da rua. Era uma senhora discreta, daquelas que conhecem toda a vizinhança sem precisar levantar a voz nem aparecer na porta de ninguém. Não eram chegados. Só o trato educado de vizinhos que se cumprimentam há anos sem nunca tomar um café juntos. Por isso, quando Tomás a viu esperando com aquela expressão, sentiu que algo estava errado antes mesmo de ela abrir a boca. Tomás, preciso te dizer uma coisa. Ele ainda tinha a chave na mão. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Tenho escutado uma menina gritando dentro da sua casa. Chora, pede socorro, implora que parem. Tomás ficou olhando para ela por um segundo, certo de que tinha entendido errado. Como assim uma menina? Nos fins de tarde não tem ninguém em casa. Dona Estela não recuou. Então, talvez o senhor não saiba o que está acontecendo dentro da sua própria casa. A frase pegou seco. Tomás explicou o óbvio. Ele trabalhava, Verônica também, Lucia estava na escola. A casa ficava vazia. A vizinha ouviu tudo e não se moveu. Eu não estou imaginando. É uma voz jovem. Chora, suplica, pede que parem. Tomás entrou em casa com aquilo latejando na cabeça, mas se obrigou a tratar como bobagem. À noite subiu ao quarto de Lucia. Ela estava sentada com fones de ouvido, olhando o celular. Quando o viu, sorriu daquele jeito curto, educado demais, como alguém cumprindo uma função. Oi, papá. Oi, filha. Como foi a escola? Tudo bem. Saiu do quarto com um desconforto pequeno, mas sujo. Daqueles que não dão para provar, mas também não dão para descartar. Contou para Verônica mais tarde. Ela ouviu cansada, largou a bolsa no sofá e respondeu. Com certeza ouviu barulho da rua ou televisão de algum vizinho. A gente que mora sozinha ouve o que quer ouvir. Ela parecia segura demais. E Tomás queria que ela tivesse razão. 2 dias depois, Dona Estela voltou. Dessa vez, com pior expressão. Hoje foi mais forte, disse. A menina gritava, pedia para parar. O senhor precisa ver com os próprios olhos. Aqui, o peso mudou. Ela já não parecia uma vizinha se metendo onde não foi chamada. Parecia alguém que tinha ouvido algo grave demais para ficar calada. Naquela noite, Tomás quase perguntou mais a Lucia. Quase. Mas a rotina cansada falou mais alto. A janta em silêncio. Verônica resolvendo coisa de trabalho. Tomás pensando no dia seguinte. Lucia passou pela sala com uns livros e por um segundo pareceu menor. Menor do que uma menina de 15 anos deveria parecer. Só um segundo. Depois, entrou no quarto e fechou a porta. Na manhã seguinte, Tomás saiu como sempre. Tomou café em silêncio. Lucia desceu com o uniforme, a mochila no ombro. Disse tchau. Verônica saiu logo depois. Tomás subiu no carro, dobrou a esquina e não foi trabalhar. Deu uma volta longa. Estacionou 3 ruas mais longe. Esperou 15 minutos. 20. O coração batendo com uma raiva estranha, como se soubesse que estava prestes a confirmar uma bobagem ou descobrir uma desgraça. Voltou pelo fundo. Entrou pela porta de trás com a chave, devagar, sem fazer barulho. A casa estava em silêncio. Daquele silêncio que parece normal, mas pesa de um jeito que o silêncio normal não pesa. Subiu a escada descalço. Passou pela sala, pelo corredor, pelo quarto, tudo no lugar. A cama arrumada, a cortina entreaberta. Nenhum sinal de nada.
Quase deu risada de si mesmo. Quase. Então fez algo que, se alguém tivesse contado antes, ele teria chamado de absurdo. Se ajoelhou no chão e se enfiou embaixo da própria cama. O chão estava frio. Havia poeira junto à parede. O cheiro de madeira velha misturado com tecido guardado dava enjoo. Qualquer movimento seu soava alto demais. Ficou imóvel, com o rosto voltado para a fresta entre o chão e a colcha, esperando. 10 minutos. 20. Quase meia hora. A vergonha começou a disputar espaço com o medo. Um homem de 42 anos, escondido embaixo da própria cama porque uma vizinha jurava ouvir gritos dentro da casa. Cá entre nós. Existem situações em que a vida te coloca numa posição tão improvável que a única coisa que você consegue fazer é orar para que ninguém abra aquela porta e te veja assim. Foi então que ouviu a porta da entrada se abrir. Congelou. Passos leves subindo a escada um por um. Pararam no corredor. Depois, entraram no quarto. A pessoa ficou parada ao lado da cama. O colchão afundou. Alguém tinha se sentado ali. Então veio o primeiro soluço. Não era um choro normal. Era abafado, contido, como se tivesse sido represado por tempo demais. O corpo inteiro de Tomás endureceu. Outro soluço, depois outro. E então uma voz saiu desesperada, em fragmentos. Por favor, basta. O sangue de Tomás gelou, porque aquela voz era a de Lucia. E naquele instante ele entendeu que não estava prestes a descobrir quem entrava na sua casa. Estava prestes a descobrir por que sua filha precisava voltar às escondidas para sofrer sozinha dentro dela. Debaixo da cama, ele só conseguia ver os pés dela. Tênis brancos, meias do uniforme, a bainha da calça cinza da escola. Esse detalhe importa, não pela roupa, pelo que confirmava. Lucia deveria estar na escola, mas estava ali, sentada na cama dos pais, chorando como alguém que carrega um peso que já ficou grande demais para um corpo de 15 anos. Ela começou a falar entre soluços. Frases partidas, sem ordem, sem ar. Tentei, pausa. Me deixem em paz. Pausa. Por que comigo? O estômago de Tomás fechou. Quis sair naquele momento. Sacar os nomes. Exigir explicação. Fazer alguma coisa, qualquer coisa. Mas ficou. Porque entendeu que se aparecesse cedo demais, ia levantar mais um muro na frente dele. Lucia se deitou de lado sobre a cama. O choro ficou mais baixo, mas mais feio. Não era o choro de quem espera consolo. Era o choro de quem está tentando sobreviver mais alguns minutos. Uma lágrima caiu pela beirada do colchão e bateu no chão quase ao lado do rosto de Tomás. Então ela disse algo que o atravessou de uma forma difícil de explicar. Perdão, mamá. Tomás fechou os olhos por um instante. Não porque aquilo fosse para Verônica, mas porque entendeu com uma clareza brutal que sua filha estava pedindo perdão por estar sofrendo. E ninguém aprende isso do nada. Isso se aprende quando alguém, em algum momento, ensinou que o sofrimento dela era um incômodo para os outros. Ficou mais alguns minutos assim, ela respirando mal, chorando em silêncio, como se aquele quarto fosse o único lugar do mundo onde podia se desmontar sem testemunhas. Depois o colchão deixou de afundar. Ela se levantou, os passos saíram do quarto e desceram a escada. Tomás esperou alguns segundos e começou a se arrastar para sair. As pernas estavam dormentes, a camisa colada nas costas. Quando conseguiu se pôr de pé, teve que se apoiar na cama para que o mundo não girasse. Tentou ordenar o básico. Lucia não estava na escola. Lucia voltava às escondidas. Lucia sofria sozinha dentro daquele quarto, e ele não sabia de nada. Saiu em silêncio e a seguiu pelo corredor. Desceu devagar, mantendo distância. Da metade da escada conseguiu vê-la, na sala. Estava sentada no sofá, abraçando os próprios joelhos, como se tentasse ocupar menos espaço do que o corpo precisava. Os olhos vermelhos, o rosto sem cor, ainda com o uniforme. Ficou assim alguns segundos,
quieta, olhando para nenhum lugar. Depois se levantou de repente, foi até o espelho do corredor e ficou parada na frente dele, como se estivesse procurando uma versão de si mesma que ainda conseguia reconhecer. Quando falou, a voz já não era só dor, tinha raiva ali, uma raiva desesperada. Não vou perder. A frase saiu quase cuspiada, mas bastou dizer lá para que as pernas cedessem. Lucia caiu de joelhos e voltou a chorar. Observem bem esse momento. Porque uma menina que cai de joelhos depois de dizer que não vai perder, não está fraca. Ela está exausta. São coisas diferentes. A fraca desiste. A exausta ainda está em pé, mesmo quando o chão a chama. Tomás não conseguiu ficar escondido. Saiu do corredor e entrou na sala. Lucia se virou de repente. Quando o viu, perdeu ainda mais a cor. Papá. A palavra saiu pequena. Ele se aproximou sem invadir o espaço dela. O que você está fazendo aqui? Devia estar na escola. Ela abriu a boca, fechou, tentou respirar fundo e não conseguiu. Tomás manteve o tom firme, mas não duro. Lucia, me olha. Ela olhou. O rosto pedia duas coisas ao mesmo tempo: ajuda e distância. A vizinha veio me falar, ele disse. Disse que ouvia uma menina gritando aqui dentro. Hoje fiquei. Te ouvi. Te vi. Os ombros dela tremeram. Me explica. Silêncio. Ele puxou uma cadeira da mesa e se sentou na frente dela, sem invadir o sofá, sem encurralá-la. Desde quando você está fazendo isso? Faltando à aula e voltando às escondidas. Ela baixou o olhar. Eu vou à escola e depois passo pela enfermaria. Digo que estou mal ou saio pelos fundos. A resposta saiu baixa, quase automática. Repetida vezes demais para ainda ser improvisada. Aqui vale entender uma coisa sobre como funciona o sistema escolar mexicano, porque faz toda a diferença para o peso do que Lucia estava fazendo. No México, as escolas de ensino médio têm uma estrutura rígida de controle de presença. A enfermaria é uma das poucas saídas legítimas durante o turno. Quando um aluno diz que está mal e vai para lá, o registro de falta pode ser substituído por uma ausência justificada. Traduzindo para a nossa realidade, Lucia não estava só faltando. Ela havia aprendido a usar a única brecha do sistema para desaparecer sem deixar rastro. Uma menina de 15 anos encontrou o ponto cego de uma instituição inteira. Isso não é esperteza, é desespero. Por quê? Tomás perguntou. Ela levantou os olhos por uma fração de segundo. Porque já não aguento. A frase saiu sem força. E justamente por isso chegou mais pesada. O que é que você não aguenta? Ela tentou respirar fundo. Eles. Quem? Silêncio mais longo. E então, por fim, uma palavra. Assédio. Bullying. Perseguição. Não importava o nome exato. O peso era o mesmo. Quem é? Ela hesitou. Não posso falar. Pode sim. Se eu falar, fica pior. Essa resposta não vinha de medo imaginário. Vinha de experiência, de repetição. De ter tentado antes e colhido consequências. Você contou para alguém? Ela soltou uma risada sem humor. Uma daquelas que dói mais do que o choro. Para quê? Para quem, papá? Passou a língua nos lábios secos. Fui falar com uma professora. Não adiantou. Tomás já sabia duas coisas. A primeira, sua filha não estava fugindo da escola por preguiça ou drama adolescente. A segunda, a escola havia falhado antes dele saber qualquer coisa. Quem está te fazendo isso? Ele perguntou. Ela demorou uma vez mais. Depois respondeu. Nayara. O nome não significou nada de imediato. Nayara quem? Nayara Ramírez. O sobrenome soou na cabeça de Tomás como um eco velho, ainda sem forma. Mas uma coisa já estava clara. Sua filha estava sendo destruída lá dentro. E aquilo não era só maldade adolescente. Era uma conta velha começando a ser cobrada pela porta mais covarde possível. Naquela noite, Verônica chegou do trabalho e bastou ver a sala para entender que algo havia quebrado. Lucia, encolhida no sofá.
Tomás de pé, sem conseguir se sentar direito desde que havia saído debaixo da cama, ela largou a bolsa em silêncio. O que aconteceu? Tomás respondeu da forma mais direta que conseguiu. Nossa filha está fugindo da escola. Volta para casa às escondidas e passa as tardes se despedaçando sozinha. A cor sumiu do rosto de Verônica. Ela se sentou ao lado de Lucia com cuidado, como se qualquer gesto errado pudesse fazer a menina se fechar ainda mais. Tomás puxou outra cadeira e ficou na frente das duas. Agora preciso que você conte tudo, disse a Lucia. Não o resumo. Tudo. Dessa vez ela falou. No começo eram coisas pequenas. Pequenas o suficiente para que qualquer adulto cansado chamasse de frescura. Escondiam o material. Mudavam o estojo de lugar. Riscavam a cadeira. Riam quando ela passava. Ela pensou que eles iam se cansar. Acreditou nisso por um tempo. Se não reagia, talvez passasse. Não passou. O que foi se acabando foi a ideia de que aquilo ainda era normal. Um dia entrei na sala e sabia, antes mesmo de sentar, que algo estava errado, ela disse. Ninguém falava. Mas o silêncio estava cheio de olhares. Abriu a mochila e encontrou um bilhete amassado dizendo que ela era uma nojeira. Outro dia, encontrou taxinhas dentro do tênis. Depois viu uma montagem com o rosto dela circulando entre alunos que nem eram da turma dela. O pior não era o que faziam, ela disse baixinho. Era ver todo mundo fingindo que não estava vendo. Esse detalhe importa mais do que parece. A crueldade de uma pessoa é terrível, mas o silêncio de 20 pessoas ao redor, vendo tudo e decidindo não se meter, é outra categoria de coisa. É o ambiente que deixa a crueldade funcionar. Sem espectadores, o agressor perde o palco. Com eles, o palco vira um teatro. E Nayara dirigia tudo? Tomás perguntou. Lucia assentiu. As outras seguiam, mas era ela. Como você sabe? Porque quando ela não estava, as outras só olhavam. Quando ela chegava, tudo começava de novo. Faz sentido. Há pessoas que não precisam gritar para mandar. Só precisam que os outros tenham medo suficiente para obedecer. Nayara Ramírez era esse tipo. Lucia continuou. Tentou agir como se nada a afetasse. Caminhava pelos corredores, olhando para o chão. Ia ao banheiro se recompor. Esperava o recreio terminar para sair da sala. Mas houve um ponto em que entendeu que já não estava enfrentando brincadeiras pesadas. Estava sendo caçada. Um dia, entrei no banheiro e ouvi meu nome antes de abrir a porta, ela disse. Fiquei parada. Estavam falando de mim como se eu não fosse uma pessoa. Verônica levou a mão à boca. Tomás ficou imóvel. Porque se movesse antes de ouvir tudo, ia reagir antes de entender tudo. E buscou a professora Ramírez? Ele perguntou. Lucia levantou os olhos pela primeira vez de verdade. Fui sozinha. Contei tudo. E o que ela fez? A pausa que veio depois deu para medir em peso. Disse que a filha dela nunca faria uma coisa dessas, que eu estava confundindo, que adolescente exagera quando quer chamar atenção. A mandíbula de Tomás travou. Isso não era uma mãe protegendo a filha, era uma adulta dando cobertura. Há uma diferença enorme entre defender um filho por amor e defender um filho por cumplicidade. A segunda é mais perigosa porque veste a roupa da primeira. E Nayara ficou sabendo que você foi falar? Ele perguntou. Não sei como, mas ficou. Respirou fundo, como se a memória pesasse fisicamente. E aí, piorou. Vieram os rumores, os montagens. Um perfil falso insinuando que Lucia estava assediando um colega. Colegas se afastando. Muitos nem precisavam acreditar de verdade. Bastava ser mais cômodo não se meter. Bastava que o custo de ficar do lado de Lucia parecesse maior do que o custo de virar a cabeça. Notem o que está acontecendo aqui. Nayara não só atacava, ela reescrevia a história. Primeiro isolou, depois sujou o nome, depois fez a própria vítima parecer agressora. É um manual. E funciona porque a maioria das pessoas prefere acreditar no que é mais simples do que investigar o que é verdadeiro. Verônica estava com a mão no rosto. Tomás imóvel. Lucia continuou.
Falou que tentou agir como se nada a afetasse, que caminhava pelos corredores olhando para o chão, ia ao banheiro se recompor, esperava o recreio acabar antes de sair da sala. Mas houve um ponto em que entendeu que já não estava enfrentando brincadeiras pesadas. Estavam caçando Lucia com método. "Por que Nayara faz isso com você?" Tomás perguntou. Lucia passou a mão pelo rosto. Demorou. Depois respondeu com uma frase que mudou o peso de tudo dentro daquela sala. "Porque ela disse que eu estava pagando pelo que você fez com a mãe dela." O silêncio que veio depois foi de outro tipo. Não era silêncio de espanto. Era de algo encaixando no lugar errado. Tomás ficou rígido. "O quê?" "Disse que você destruiu a vida da mãe dela e que agora era minha vez de sentir." Aqui, o narrador precisa parar um segundo, não para defender Tomás, não para condenar, para explicar. Tomás Ortega havia conhecido a mãe de Nayara muitos anos antes de Verônica, antes de Lucia. Foi algo curto, mal terminado, enterrado da forma covarde que muita gente usa quando não tem coragem de fechar uma porta direito. Ele foi embora, ela ficou. Sem explicação suficiente, sem conversa honesta, sem o respeito mínimo que qualquer pessoa merece quando uma relação termina. O tipo de coisa que parece pequena para quem vai embora e enorme para quem fica esperando uma razão que nunca chega, isso não o tornava um monstro. Tornava-o um homem que um dia foi covarde da forma mais comum que existe. A que evita a dor de frente e empurra tudo para debaixo do tapete, esperando que o tempo resolva. O tempo não resolveu. O tempo guardou. E guardou dentro de uma criança que cresceu ouvindo sobre isso da boca de uma mãe que nunca sarou. Leiam nas entrelinhas. O erro de Tomás foi real. O que a professora Ramírez fez com esse erro foi outra coisa. Verônica entendeu na hora. Olhou para o marido. "Você conheceu essa mulher?" "Sim." "Foi algo sério?" "Não, mas existiu." A verdade, quando chega tarde, não melhora por ser breve. Ela só poupa o tempo que levaria para se espalhar. Verônica ficou quieta por um momento. Tomás não tentou se defender porque não havia defesa possível para o silêncio de anos. Havia só o fato. Aquilo tinha existido, tinha sido mal fechado, e agora o preço estava sendo cobrado da pessoa mais errada possível. Lucia falou antes que aquilo virasse outra guerra dentro de casa. Nayara dizia que a mãe dela chorou por culpa do meu pai e que eu ia pagar. E então tudo encaixou da forma mais podre possível. A professora Ramírez não tinha só protegido a filha. Ela havia criado a filha dentro do próprio veneno. Nayara não era cruel porque sim, ela estava executando uma vingança herdada. Uma guerra de adultos jogada nas costas de duas meninas que nada tinham a ver com o começo daquela história. Isso não é descuido, é escolha. A escolha de uma adulta que não soube carregar a própria dor e decidiu passar ela para frente, embrulhada num rancor que foi crescendo durante anos até virar instrução. Então, é culpa sua. Papá. Lucia disse isso baixinho, não para machucar, talvez por isso doeu mais. Tomás se sentou na frente dela, mantendo distância respeitosa. É culpa de gente doente, filha, não sua, e isso não vai continuar. Ela olhou para ele como alguém que queria acreditar, mas ainda não sabia se podia. Isso acaba agora. Verônica limpou o rosto. O que você vai fazer? Tomás se levantou. Amanhã vou à escola. Mas no fundo, ele já sabia. Não ia pedir compreensão. Ia descobrir até onde chegava a covardia de quem usa uma menina de 15 anos para cobrar uma conta que nunca foi dela. Na manhã seguinte, foram os três juntos. A escola parecia igual por fora. Portão limpo, recepção organizada, gente caminhando com pasta na mão. Esse tipo de lugar sempre dá raiva quando se descobre a podridão que esconde. Porque a aparência continua funcionando mesmo quando a estrutura já está podre há muito tempo. É como aquelas paredes que parecem sólidas e por dentro estão comidas por umidade. Quem entende de construção sabe que essas são as piores, as que não avisam. Tomás entendia de construção. Na recepção,
Bastou pedir pela diretora para os olhares mudarem. Algo ali já sabia mais do que devia. Entraram numa sala onde estavam a diretora e a professora Ramírez. A diretora tinha aquela expressão burocrática de quem ainda acredita que vai resolver tudo com frases mornas e uma agenda cheia. O tipo de profissional que confunde protocolo com solução e chama isso de gestão. Ramírez estava composta demais, serena demais, como quem ainda acredita que cargo e postura bastam para enquadrar a realidade. Cá entre nós, quando alguém chega a uma reunião sobre o sofrimento de uma criança com essa cara de quem veio discutir orçamento, já diz muito sobre o que vai encontrar ali dentro. Lucia encolheu assim que viu a professora. Tomás notou imediatamente. Deixou a mão perto da dela, sem forçar contato. A diretora começou: "Precisamos tratar isso com calma." "Não." Tomás a cortou antes que a frase terminasse de ecoar. "Isso já passou da fase da calma." Olhou para as duas. "Minha filha está sendo perseguida, humilhada, isolada e difamada há meses. Está fugindo da escola para vir chorar escondida em casa. E a principal agressora é Nayara Ramírez." A professora falou: "Essa é uma acusação grave. Grave é o que sua filha fez. Grave é o que a senhora encobriu." A diretora tentou intervir. "Precisamos ouvir todas as partes." "Minha filha já tentou isso", buscou a senhora. Tomás olhou direto para Ramírez. "Foi ignorada, e depois que foi ignorada, o ataque piorou." Ramírez cruzou as mãos sobre a mesa. Adolescentes mentem quando se sentem pressionados. Tomás olhou para ela por um segundo. Depois disse, com a voz baixa e firme como quem crava um prego: "Repita isso olhando para ela." O silêncio que seguiu foi de outro tipo. Era o silêncio de quem tentou uma jogada e não completou. Ramírez não repetiu. Manteve o olhar na mesa. Foi pouco, mas bastou para que Lucia visse. Tomás abriu a pasta que havia trazido, colocou sobre a mesa capturas de tela, relatos escritos, datas, registros de ausências, tudo o que ele e Verônica haviam começado a reunir na noite anterior, quando o sono não veio e a única coisa que tinham para fazer era transformar a dor em documentação. A diretora ficou em silêncio diante do material. Então Tomás disse o que terminou de romper a parte mais confortável daquela sala. "E eu já sei por que isso começou." Ramírez levantou os olhos. A calma dela baixou um grau. Só um, mas era visível. "A senhora acredita que minha filha está pagando uma conta velha, uma conta sua comigo, e teve a covardia de deixar sua filha cobrá-la usando a minha." A diretora virou para Ramírez de imediato. O silêncio da sala mudou de textura. Já não era contenção, era exposição. As mãos de Ramírez, que até ali tinham ficado cruzadas sobre a mesa com uma firmeza quase ensaiada, se separaram. Os dedos se abriram e fecharam uma vez, rápido, como quem perde o apoio de repente. O queixo não tremeu. Ela não era o tipo que deixa tremer o queixo, mas a linha dos ombros caiu meio centímetro. Os olhos desviaram da diretora, desviaram de Tomás, desviaram de Lucia. Procuraram o canto da sala. Quem não estava prestando atenção não veria. Tomás estava prestando atenção. E Lucia também. Ramírez respirou fundo. E então fez algo que quem já passou por situação parecida conhece bem. Tentou converter o próprio rancor em dor legítima. Endireitou os ombros, umedeceu os lábios. E falou com a voz de quem ensaiou aquela frase muitas vezes antes de precisar usá-la. "Há pessoas que constroem a felicidade sobre as ruínas de outras. Você foi embora. Eu fiquei recolhendo os pedaços. Minha filha cresceu vendo isso." Tomás não levantou a voz. "O que aconteceu entre dois adultos não dá à senhora o direito de envenenar uma criança para fazer vingança por encomenda. Isso está saindo do controle." A diretora tentou. "Não. Está entrando no controle pela primeira vez. Gravem esse instante, porque existe um momento em toda confrontação onde o lado que estava escondido se revela de vez. Não pelo que diz, mas pelo que para de fingir." A professora Ramírez parou de fingir naquele segundo,
E a diretora viu, e Lucia viu. E isso, por si só, já era uma vitória que não cabia em nenhum protocolo. Saíram sem acordo, sem desculpa, sem ilusão. Mas Tomás não saiu derrotado. Saiu com um plano. Naquela noite, ele e Verônica fizeram o que a escola acreditava que ninguém faria. Romperam o silêncio de forma organizada. Falaram com outros pais, pediram relatos. Juntaram nomes, datas, mensagens, e a podridão saiu sozinha. Uma mãe contou que o filho havia sido isolado pelo mesmo grupo. Outra disse que a filha tinha pedido para trocar de sala por causa de Nayara. Uma terceira disse que havia falado com a direção meses antes e recebido exatamente o mesmo discurso vazio sobre coisas de adolescente. Em menos de 2 dias, o caso deixou de ser o drama de uma família. Virou padrão. E padrão documentado assusta mais do que escândalo. Escândalo passa, padrão fica. Foi então que o outro lado reagiu. De madrugada, Tomás ouviu pancadas secas lá fora. Correu até a sala. O portão estava coberto de ovos e tinta vermelha. Na parede, uma frase: "Pague o preço." Lucia apareceu no alto da escada, pálida. "Foi ela", sussurrou. Foi Nayara. Tomás saiu para a rua, mas já não havia ninguém. Voltou com a única certeza que ainda faltava. Tinham medo. Quem ataca de madrugada e some não está no controle. Está em pânico. E olha que eu tento ser neutro. Mas ovos e tinta vermelha às 3 da manhã é o tipo de resposta que só faz sentido quando a pessoa percebe que perdeu o argumento e ainda não consegue admitir. Uma vingança de verdade não foge pela viela. Essa aqui era desespero com spray. Para quem não sabe, em Guadalajara e em boa parte do México, a pichação de imóvel alheio é classificada como dano doloso e pode resultar em processo criminal, além da obrigação de reparo. No Brasil, isso se chamaria crime contra o patrimônio, com pena que pode chegar a 1 ano de detenção. Em ambos os países, quando combinado com intimidação de testemunha, o peso jurídico dobra. No dia seguinte, Tomás instalou câmeras. À tarde, apareceu no correio uma foto de Lucia sozinha no pátio da escola. No verso, "Cuidado com o que você desperta." Verônica quis ir direto à polícia, e foram, mas antes fizeram mais uma coisa. Levaram tudo à Defensoria Pública, formalizaram a denúncia e aceitaram conversar com uma jornalista local. Não fizeram escândalo, levaram fatos. E fatos, quando saem à luz com provas, não dão para abafar. A reportagem saiu naquele mesmo dia. Outras famílias começaram a falar. Entrou a Secretaria de Educação. A escola, que antes só sabia pedir paciência, finalmente pediu uma nova reunião. Contexto importante para entender o peso disso. A Secretaria de Educação no México tem poder de intervenção direta em escolas públicas e privadas conveniadas. Quando um caso chega ao nível federal com denúncia formalizada e cobertura de imprensa, a escola perde a autonomia de resolver internamente. Uma funcionária entra, ouve e decide. Não é sugestão, é determinação. Quem já tentou resolver bullying escolar no Brasil sabe o quanto faz falta um órgão com esse dente. Por aqui, a maioria dos casos ainda termina em reunião de pais onde ninguém assina nada. Dessa vez, quando entraram na escola, o cenário era outro. A diretora não estava acima da situação. Estava encurralada. Havia uma representante oficial na sala. Sabe aquela expressão de quem chegou cedo para presidir uma reunião e descobriu que virou réu? Era exatamente essa. A pasta na frente dela continuava organizada. O cargo continuava no crachá, mas a cadeira parecia 3 tamanhos maior do que ela naquele momento. A funcionária falou primeiro com a voz de quem não veio para negociar. Recebemos denúncias formais de várias famílias. Foi aberto um procedimento. A professora Ramírez fica suspensa de forma preventiva. A aluna Nayara será transferida de forma compulsória. Tomás não sentiu alívio, sentiu ajuste, como quando uma viga que estava torta volta para o prumo.
Não é euforia. É o mundo voltando a ser como deveria ser. A investigação administrativa veio depois. Outras famílias confirmaram o padrão. A reputação impecável da professora Ramírez, aquela cara de quem nunca errou, aquele tom de quem está sempre no controle, virou prova do contrário. Ela havia usado o cargo, a imagem e a omissão da escola como escudo durante meses. Para alguém como ela, a perda não era só o emprego, era a máscara. E quando uma pessoa constrói a própria identidade em cima de uma aparência de autoridade moral, perder a máscara é perder tudo o que achava que era. Nayara, que mandava através do medo, perdeu o palco. Sem plateia, sem seguidores, sem a proteção da mãe, ela era apenas uma menina que havia feito coisas terríveis e precisava enfrentar isso. A escola, que usava o silêncio como saída, foi obrigada a responder publicamente. E Lucia, pela primeira vez em muito tempo, pôde respirar sem olhar por cima do ombro. Umas semanas depois, ela apareceu com uma caixa nas mãos. "O que é isso?" Tomás perguntou. "Coisas que já não quero guardar." Dentro havia bilhetes, desenhos, restos daquele tempo podre. Foram ao quintal. Ela cavou um buraco pequeno ao lado de uma árvore e enterrou tudo. Depois, aplanou a terra com as mãos e disse, sem drama, sem cerimônia, "Já não manda em mim." Tomás ficou olhando para ela em silêncio. Às vezes a justiça não é ver o outro cair. É ver quem foi ferido voltar a ocupar espaço. É ver uma menina de 15 anos enterrar o que tentaram plantar nela e sair andando como se o chão já fosse dela de novo. Porque era. Mais tarde, Tomás foi até a casa de Dona Estela. Ela abriu a porta como se já soubesse o motivo da visita. "Vim agradecer." Ela ficou desconfortável. "Eu só ouvi. A senhora ouviu o que eu não ouvi. Isso faz toda a diferença." Tomaram café, falaram pouco. Não precisava de mais. Essa é a coisa curiosa com as pessoas que agem porque é certo, não porque é conveniente. Elas não querem reconhecimento. Ficam até um pouco sem jeito quando recebem. Não resisto a esse comentário. No mundo que temos, uma vizinha que atravessa a rua contra a própria vontade para dizer o que ninguém quer ouvir é um tipo raro de coragem. Hoje, quando Tomás olha para trás, ele entende o que essa história realmente custou. Não foi só raiva, não foi só culpa, foi a queda de uma ilusão. Ele acreditava que presença podia ser substituída por esforço, que prover compensava a ausência, que estrutura era o mesmo que proteção. Não era. O pior não foi descobrir que Lucia voltava às escondidas para se desmoronar sozinha. O pior foi entender por que ela havia aprendido a sofrer em silêncio. É sobre isso que essa história fala, no fundo. Não sobre bullying, não sobre escola omissa, não sobre vingança herdada. Sobre o silêncio que um filho aprende a preencher sozinho quando tenta romper e não encontra espaço do outro lado. Há adultos demasiado cruéis para carregar o próprio fracasso, o próprio trauma, o próprio rancor. Então fazem o mais covarde, colocam esse peso nos ombros de uma criança. Usam os filhos, os alunos, os adolescentes como instrumentos de uma guerra que nunca foi deles. E quando um adulto faz isso, não está só machucando um menor, está tentando roubar a paz, a identidade e a possibilidade de crescer sem carregar uma batalha que nunca pertenceu a essa criança. No caso de Tomás, não conseguiram até o fim. Lucia saiu ferida, mas saiu viva. E dessa vez, o silêncio não ganhou. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a palavra silêncio, porque foi exatamente isso que quase destruiu essa família. Um silêncio dentro da escola que protegia quem atacava. Um silêncio dentro de casa que protegia os adultos de encarar o que estava acontecendo com a filha. E o silêncio que Lucia aprendeu a usar como armadura quando percebeu que pedir ajuda não servia de nada. Escreve silêncio e me conta o que essa história tocou em você. Se você tem filhos, sobrinhos, alunos, se você convive com adolescentes de qualquer jeito,
Pense em quando foi a última vez que fez uma pergunta e esperou de verdade pela resposta. Não aceitou o tudo bem e continuou caminhando. Ficou, esperou, abriu espaço para que o que vem depois do tudo bem pudesse aparecer. Às vezes, a diferença entre um filho que pede ajuda e um filho que aprende a sofrer sozinho é essa. Não um discurso, não uma conversa longa. É uma pausa, uma pergunta que espera de verdade. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque há muitas crianças sofrendo em silêncio em lugares onde os adultos ainda insistem em chamar de exagero o que já é uma ferida aberta. A próxima história já está chegando, e eu garanto, vai valer a espera. Até breve.